Começo por saudar o Sr. Dom José Cordeiro, na estima, na alegria de o termos entre nós, também nesta noite. Sr. Dom Nuno, obrigado pela presença e pelas bênçãos que nos dá para que isto corra bem. Queria saudar carinhosamente a família do Sr. Dom Eurico. Depois de uns anos de nós vermos por cá, já nos havíamos habituado a ver por cá alguns, vinham com alguma frequência a ver o familiar e encontrávamos-nos por aí, íamos-nos olhando. Pois, bem-vindos de novo a esta terra que gostou e gosta do Sr. Dom Eurico e naturalmente envolve também nessa estima aqueles que são os dele e sentimos, portanto, bem com a vossa presença. Queria saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, o Sr. Dr. Jorge Alves Custódio. O esforço da vinda aqui, naturalmente, é extremamente significativo. Ninguém faz tantos quilómetros, senão para alguém que efetivamente vale a pena, e colhemos esse testemunho. Saúdo também calorosamente a Vice-Presidente da Câmara, a doutora Alexandra Tomé, e o Sr. Ex-Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Dr. Hermano. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, por este bonito testemunho de estima por alguém que é vosso conterrâneo, mas que nos habituamos a sentir como nosso irmão. Queria saudar também a mesa, o Sr. Dom Jorge Ortiga, que certamente sente este dia com muito calor. Há muitos traços de caminhada em conjunto, há muita sinodalidade, há muita vida partilhada durante anos e anos e anos, e é normal que um momento destes tenha assim um espaço muito grande dentro da memória, do coração e do afeto. E, portanto, obrigado e também por esta partilha sobre o que foi essa grande caminhada do sínodo. Foi uma coisa, de facto, absolutamente epopeica, há 3 anos, em que se dinamizou a diocese inteira. Muito também com este espírito que o Sr. Dom Jorge tinha, não é? Combatente, lutador, sempre à procura de mais, a não sossegar e, pior, a não deixar ninguém sossegado. Nunca. É assim. Rui, obrigado pela presença, pela colaboração, pelas tuas palavras, também pela sabedoria que vais espalhando, até sobre estas nossas coisas. E obrigado a vós, porque estáis a erigir um monumento que eu acho muito bonito. Se a gratidão é uma virtude, este monumento da gratidão que aqui estáis a erigir, pois é muito interessante, muito virtuoso e merece da minha parte, penso que eu posso dizer da parte da Igreja, a quem o Sr. Dom Eurico tanto serviu, os maiores encómios. Não me vou alongar mais, porque corro o risco de vos ver a partir para cabeceiras ao pé de caminha, ali para Val de Lençóis. E antes que isto aconteça, vou tentar em breves minutos caçar o tema. Mas, se me permitis, eu gostava de, em 2 linhas apenas, recordar, porque poderá para alguns isto já estar com queijo em cima, cai sempre muito pó em cima dos móveis, de vez em quando é preciso dar-lhe uma limpadela. Permiti-me uma brevíssima biografia do Sr. Dom Eurico, até para aqueles que não estiveram na Sé há bocadinho e não ouviram relembrá-la em 2 traços. Então, recordo, Dom Eurico nasceu em Dornelas do Zezer, Pampilhosa da Serra, daqui esta ilustríssima presença aqui nesta noite, a 6 de março de 1923, 100 anos a completarem-se hoje. Em outubro de 1934 entrou para o seminário, em Coimbra. Além dos estudos, envolveu-se no escotismo, na Liga Missionária, na Conferência Vicentina, no Centro de Estudos dos Seminaristas. Já no curso teológico, participou em sessões de estudo do CADC, que ele gostava tanto, o Centro Académico da Democracia Cristã, falava nisto imensas vezes. Foi ordenado sacerdote no dia 22 de dezembro de 1945, ao lusco-fusco da madrugada gélida do Natal de 1945, empreendi, é o prelado a contar-se, a viagem para Roma, com sabor à aventura. Ignorava como seria e quanto tempo demoraria. Não estamos, naturalmente, nos tempos da atualidade, em que um aviãozito nos põe cá em 2 minutos e nos põe lá noutros 2 minutos. Na altura, isto ir para Roma era mais ou menos candidatar-se a ficar por lá uma jornada sem fim. Nem sequer nas férias, normalmente se vinha cá naquela altura. Instalou-se no Pontifício Colégio Português e frequentou, entre os anos 1945 e 1948, a Pontifícia Universidade Gregoriana, doutorando-se em Direito Canónico, a Láurea em Direito Canónico. Regressado a Portugal, estudou na Universidade de Coimbra entre os anos 1950 e 1956,
Tendo-se licenciado em Direito lá em Coimbra, por isso ele se intitulava, e era de verdade, formado em utroque iure, Direito Canónico e Direito Civil. Mesmo nas homilias falava muitas vezes no utroque iure, nos dois direitos. Fez também o curso de Ciências Político-Económicas. Nessa universidade chegou a presidir aos destinos do tal famoso CADC, Centro Académico de Democracia Cristã. Já vimos hoje este solideu que ele nos deixou. A 21 de junho de 1964, recebeu na Nunciatura Apostólica de Lisboa a notícia da designação para primeiro bispo da Diocese de Vila Cabral, a atual Lixinga. Peço desculpas para alguns, estes dados já são repisados. E ainda antes da sagração episcopal, já como responsável por aquela diocese moçambicana, participou em Roma na terceira sessão do Segundo Concílio do Vaticano. Teve que remeter à Secretaria do Concílio uma fotografia em pose de bispo. O solideu que usou para essa foto ainda não era bispo, já estava nomeado. Ia para o concílio, estávamos aqui neste meia haste, então arranjou um solideu, pô-lo na cabeça, tirou a fotografia para a pose, este solideu apanhou neste momento de transição. E ofereceu depois este solideu ao Tesouro do Museu da Sé. Esta participação, não vamos chocar hoje isso, eu prometo que se me deixarem ir para a reforma a descrever algumas coisitas, falta-me dos bispos do século XX de Braga, os arcebispos, escrever sobre Dom Eurico. Já se completaram os fastos, já escrevi um volume sobre o Sr. Dom Jorge, falta o Sr. Dom Eurico. Se eu durar 450 anos, hei de escrever, hei de fazer a biografia dele, porque é o que falta para completarmos este elenco. E temos aí dados interessantes. Mas uma das coisas que é muito importante na vida de Dom Eurico é esta marca conciliar que ele trouxe. Ele veio suceder a Dom Francisco Maria da Silva, se eu disser as neiras, se Dom Jorge corrige. Ele veio suceder a Dom Francisco Maria da Silva. Eu não quero dar coro a vozes que punham o Dom Francisco Maria da Silva lá para os lados do Concílio de Trento. Mas digamos que nunca o Sr. Dom Francisco Maria da Silva, e espero que me entendam sem azedume nem críticas corrosivas, nunca o Sr. Dom Francisco Maria da Silva pecou por excesso de velocidade na implementação do Concílio Vaticano II. Não sei se me fiz perceber. Nunca pecou por excesso de velocidade. Ok? Poderia ser multado por ir na autoestrada a 40. Está bem? Na Diocese, alguns criam excesso de velocidade. Não é? E criou-se aqui uma tensão bastante forte, com críticas em alguns grupos, com coisas um bocado acesas. O Dom Eurico veio nem 8, nem 80. Aquele equilíbrio, assim a sorrir, naquele ar bonacheirão, deixando as suas dicas, sem partir a louça, mas lá ia dizer. E o certo é que foi um grande pontífice. Eu encontro na palavra pontífice uma grande caracterização de Dom Eurico, nisto como noutras coisas. Equilibrava a balança e foi capaz de o fazer também, nem deixando que voltássemos a Trento, nem deixando que as pontas demasiado avançadas criassem aí rupturas e grandes brechas. Esta participação no concílio, a que estamos a aludir aqui, é interessante e marcou-lhe a vida e de que maneira. Há bocadinho fizemos referência ao anel que ele levou quando foi para as nossas colónias e à cruz que a família lhe ofereceu quando ele foi para Moçambique, não é? Para a Vila Cabral. Esta cruz apresenta ouro nos contornos e na argola de suspensão, madeira com incrustações de marfim nos braços, uma pedra verde, uma esmeralda, no cruzamento dos braços, e no verso tem uma relíquia do Santo Lenho. Já sagrado bispo, na Sé Nova de Coimbra, no dia 6/12 de 64, voltou ao concílio participando na 4ª sessão deste concílio. Já o estamos a ver aí nessa foto, lá em Vila Cabral, na inauguração de uma igreja de Macanhelas, se não me engano, eu não consigo ler, depois dos 80 há muitas dificuldades, mas a inauguração de uma igreja, e o anel que ele usava, Durante 8 anos pastoreou agora a Diocese de Lixinga, espelhou refinada consciência missionária, dando aí a vida pelo Evangelho e pugnando pelo apoio financeiro às missões católicas
empobrecidas pela cessação do acordo missionário. Revelou elevadíssimo espírito ecuménico, outra faceta importantíssima da vida de Dom Eurico. Aliás, resplandeceu também neste aspecto sinodal que ele emprestava às coisas, no respeito pela diferença, pelas opiniões diferentes. Notabilizou-se pela inovação do diálogo com os muçulmanos que viviam na sua diocese, a senhora Manuel Braga da Cruz. Em corajosas cartas pastorais, defendeu os direitos das populações nativas e a necessidade da paz em plena guerra colonial. E estou ainda a parafrasear esse nosso conhecido e conterrâneo Manuel Braga da Cruz. Em 1972 tomou posse e até 1977 a Diocese de Sá da Bandeira, atual Lubanco, em Angola, acumulando em 1975 a administração apostólica da recém-criada Diocese de Pereira de Essa, hoje Ongiva. Uma das suas cartas pastorais, datada de 1 de junho de 1972, intitula-se exatamente Da missão em Moçambique à missão em Angola. Também deixaria uma mensagem à comunidade islâmica, 9 de junho de 72, com os islâmicos manteve sempre uma boa relação, mostrou sempre um espírito muito ecuménico. Dom Eurico regressa a Portugal em 13 de abril de 1977, sucede na Arquidiocese de Braga a Dom Francisco Maria da Silva. Sopram ainda fortes os ventos da Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1974. Em Braga, como aliás nos outros locais por onde passara, assim foi escrito numa página digital da Rádio Renascença, Dom Eurico investiu no rejuvenescimento da Igreja, no ecumenismo e na liberdade. Foi um bispo dialogante, mas firme, corajoso e humilde, portador da transparência dos simples e habitado pela grandeza do perdão. Temos aí o brasão do Sr. Dom Eurico, ainda há bocadinho a nossa excelente cantora cantava o lema do seu episcopado, per crucem ad lucem. Nunca teve medo da verdade, defendeu denudadamente a ética cristã. Houve uma outra vez que até o ridicularizaram por isso. Os que são mais ou menos cromos como eu ainda se lembram de uma coisa perfeitamente abusiva e macabra que num expresso, por uma vez puseram-lhe como preservativo no nariz, por exemplo, por ele defender a moral cristã, a ética cristã, e fazia-o sem qualquer problema das discordâncias que isso pudesse causar. Disse sempre o que tinha a dizer, lutou contra tudo e contra todos conforme a consciência e o Evangelho lhe ditavam, e esta luta tem a ver com isto, não com pessoas, mas com os valores que ele defendia. Defendeu uma descolonização diferente. Ele dizia que as nossas colónias podiam ser perfeitamente como o Brasil. Podíamos ter feito isto sem estar para aí a derramar sangue, a explorar ninguém, a bater em ninguém, a fuzilar ninguém. Isto não caiu muito bem ao governo português, como devem imaginar. Já em 2012 falou à Antena 1 de uma igreja demasiado tempo calada sobre os casos de pedofilia. Escreveu imenso e até percebemos que transportava a África em cada aurícula e ventrículo do seu coração. Nós, às vezes, nas homilias dizíamos, lá vem outra vez uma história da África. Não havia quase homilia nenhuma em que não fizéssemos uma viagem sem bilhete de avião até Moçambique ou até Angola. Tinha sempre, a qualquer propósito, tinha a África no coração. Dialogou sempre com a cultura, apostou na Universidade Católica Portuguesa. Como veem, há aqui muitas dimensões a explorar num escrito futuro. Esta Universidade Católica Portuguesa nasceu aqui em Braga, como sabem, a primeira semente foi a Faculdade de Filosofia. Amou a Arquidiocese de Braga e foi amado por ela. Coloquial, de fino trato, deu-se bem com todos, clero e fiéis, associações civis e religiosas, autoridades civis, académicas, militares. Mas ninguém lhe amordaçava a voz. Sempre defendeu os mais pobres, sempre denunciou desvios, incompetências, omissões dos poderosos, sempre clamou contra a corrupção, sempre defendeu as prerrogativas, posses e direitos da Igreja. Muitas das suas homilias ocuparam abundantes páginas de jornais e revistas, não por vontade de se mostrar, mas para evangelizar, para educar, para que nenhum i ficasse sem ponto. Lembram-me que uma vez no Expresso publicaram uma entrevista dele e adulteraram um bocado aquilo, ceifaram para lá umas partes, e ele escreveu para lá, e enquanto não conseguiu que eles pusessem a entrevista direita, não descansou. Porque às vezes os nossos queridos jornalistas, está ali uma queridíssima jornalista a tomar nota, não vai tomar nota disto, vai-lhe falhar a caneta.
com mutilações, com cortes, a pôr só o que se quer, consegue-se fazer desvios terríveis à verdade ou criar omissões altamente danosas. Ele não tinha medo disso. O que é preciso pôr o ponto no i, pois lá ia. Está ali um anel que é muito bonito, é o anel da Senhora das Dores, que está lá exposto no espaço musealizado que nós visitamos no fim da Eucaristia. E era um anel do cardeal Dom Américo Ferreira da Silva, bispo do Porto, com a imagem de Nossa Senhora, que ele gostava imenso desse anel e usou muitas vezes. Bom, o tema que me ocupa, e desculpem se fiz este rewind para que nos contextualizemos todos, agora mais diretamente para o que me ocupa, em meia dúzia de slides, espero não dar cabo do vosso juízo. Da sua última atividade na Arquidiocese, foram aqui abordadas duas grandes aventuras. O sino do Arquidiocesano, o 40º, nesses anos 94 e 97, não há mais nada a dizer, está muito bem dito, e a reconstrução do Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo, demonstração palpável de uma solicitude maior, que as pessoas valem mais do que as pedras. Naturalmente que ele recuperou o edifício, mas estamos a falar do amor dele pelo seminário, entendendo-se o seminário no seu núcleo mais interessante. Estes caríssimos jovens, estão muitos aqui que o habitam. A mim cabe-me focar um momento único na história da Arquidiocese de Braga, e mais concretamente do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, a visita do Papa São João Paulo II, no dia 15 de maio de 1982. Já lá vão 40 anos. Os jornais foram anunciando em títulos garrafais: Sameiro prepara-se para receber o Papa. Visita de João Paulo II cuidadosamente preparada. O Papa ajoelha no Sameiro como o peregrino da Virgem. Braga oferece medalha de ouro. João Paulo II na toponímia citadina. Braga oferece ao Papa coração de filigrana. Visita do Papa, visita ao Sameiro, satisfaz milhares de fiéis. João Paulo II, Braga saúde-te. Espera-se em Braga 500 mil de peregrinos. Eram os títulos dos jornais. 20 bispos e 500 sacerdotes aguardam o Papa no Sameiro. A RTP acabaria por transmitir toda a permanência de São João Paulo II entre os bracarenses. O Sameiro correu o mundo por causa deste Papa. D. Eurico preparava a Arquidiocese, escrevendo, a 21 de abril de 1982, estamos a menos de um mês da tão esperada visita do Santo Padre à terra de Santa Maria. O Papa vem rezar e nós vamos rezar com ele. Faça-se uma vigília de oração de 1 para 2 de maio, medite-se sobre a missão do Papa na Igreja e no mundo, conheçam-se os seus escritos. Aí, na esquerda, tem o altar papal, que foi colocado, como se lembram, junto ao Cruzeiro, lá no fundo da avenida. Algumas senhoras andaram aí dias e dias e dias à volta disto. E este era o tapete que haveria de levar o Papa para o então Centro Apostólico, não é? Hoje Hotel João Paulo II. Fizeram um tapete, lá na cornija da porta puseram âmute, e o Papa deveria, se tudo tivesse corrido como estava previsto, deveria chegar de manhã, e a Eucaristia seria de manhã, depois iria almoçar ao Centro Apostólico, fizeram-se pratos com o brasão do Papa, copos, bordaram-se toalhas. Eu não sei se o Paulo da Paularte é desta altura, se estava no Sameiro nesta altura, mas não foi ele que bordou as toalhas. Preparou-se tudo com um esmero absolutamente fantástico, até a secretária tinha o brasão do Papa, não é? Foi tudo preparado ali, fantástico. O povo lá se esmerando, também nos adornos. O tapete que a foto mostra conduzia então ao Centro Apostólico, hoje Hotel São João Paulo II. Tivemos aqui o Papa a chegar de comboio, afinal não pôde vir de helicóptero, porque estava muito nevoeiro. Também não veio de manhã, veio às 3 e tal da tarde, 3 horas da tarde. A missa foi pelas 3, acho, ou 2 e tal, não sei. E, portanto, houve aqui imprevistos. Veio de comboio, foi preciso ir buscá-lo à estação dos Caminhos de Ferro, ali está o Sr. D. Eurico a acolher o Papa à chegada aos Caminhos de Ferro. Depois era preciso uma caminhoneta para levar o Papa para o Sameiro, ali no patronato. O Secone Goloso tinha uma charrete velha, mas não avariou, graças a Deus. Lá foi o Papa a dizer ao tempo que eu devia estar aqui, está ali na imagem, e eu já cá devia estar, não sei quanto tempo. Dali da cripta, não é? Do adro em frente à cripta, do terreiro em frente à cripta, ficou ali a caminhoneta, e vão ali na foto, à vossa direita,
vai o Dom Eurico com o Papa São João Paulo II a subir as escadas para irem para a Basílica, para se paramentarem e depois entrarem na Avenida. Volto ao texto para não me perder. 15 de maio de 1982, eis o Papa no Sameiro. Mais tarde que o previsto, mas sempre a tempo, que a vontade de o acolher era muita. O povo estava lá, incansável, caloroso e piedoso, a aclamar, a cantar, a rezar. O Papa chega de autocarro, vindo da estação de caminho de ferro, entra na Basílica do Sameiro, sai depois rumo ao cruzeiro para a celebração da Eucaristia. Um mar de gente, uma avenida transformada em abraço. A palavra de acolhimento no introito da Eucaristia acaba Dom Eurico. Sede bem-vindo a este recanto mariano do velho Portugal. Aqui se venera, são palavras de Dom Eurico, com especial carinho e devoção há mais de 100 anos. Ora, vejam lá, se o Dom Eurico ia fazer uma homilia que não metesse história, tinha que meter, é óbvio, não. Era outra paixão a história, além da Angola e Moçambique. Aqui se venera com especial carinho e devoção há mais de 100 anos a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem, em recordação da definição dogmática de tão sublime mistério. A essa feliz memória associou-se pouco depois a da infalibilidade pontifícia, proclamada alguns anos mais tarde. Assim respondia o povo católico de Braga à campanha sectária contra a Igreja no século passado. Refere-se aos liberalismos, e depois geração dos 70, por aí fora. Reparam ali, certamente, na foto do meio, é uma fotomontagem, como é evidente, está em várias sequências o Papa ajoelhado à Senhora dos Sameiros, esteve ali a rezar durante um bom pedaço, e depois estamos a ver na foto da direita o Papa a passar pelo meio da avenida. Não sei se alguns estão aqui estiveram lá, aquilo foi uma coisa absolutamente indescritível, aquela avenida completamente cheia de gente, alguns desde o dia anterior, naquela altura, enfim, alguns cuidados não foram muito assegurados, não é? Também ninguém previa tanto tempo de permanência lá em cima, aventuras das mais variadas naquele monte do Sameiro, mas ninguém arredou o pé, uma multidão enorme, uma coisa fantástica. Voltamos às palavras de Dom Eurico. Sentimos-nos vivamente emocionados por se haver dignado vossa santidade vir até nós. Da multissecular Arquidiocese de Braga, com sede na vetusta capital da província romana da Galécia, saíram vários bispos para as honras dos altares. São Martinho de Dume, no século VI, São Frutuoso, no seguinte, São Geraldo, na Reconquista Cristã, e esperamos que um dos maiores padres do Concílio de Trento, o venerável arcebispo Bartolomeu dos Mártires, que nos legou o Stimulus Pastorum, oferecido a todos os intervenientes nos 2 concílios do Vaticano, em breve receba as honras da beatificação. Pois bem, que o Bartolomeu avisa agora ao Sr. Dom Eurico que o assunto já está bem resolvido. Desejar... Eles agora que se entendam, não é? Ainda estamos com o Dom Eurico, uma imagem à esquerda ainda da chegada, ali a da direita já é a subida para o local da celebração, e tem aí a assinatura, que era a assinatura do Sr. Dom Eurico, digitalizada, e voltando ao discurso dele, desejávamos ardentemente a visita do sucessor de Pedro e Vigário de Cristo a esta cidade, que é apelidada com alguma razão a Roma portuguesa. Bem-ajais, Santo Padre. Deixai-nos a vossa preciosa bênção de Pai e Pastor Universal, e que as bênçãos maternais da Senhora do Sameiro, representada na linda imagem benzida pelo vosso predecessor Pio IX, de santa memória, estejam sempre convosco e o vosso luminoso pontificado que desejamos longo. Eram os votos a terminar o discurso de acolhimento do Sr. Dom Eurico ao Papa São João Paulo II. Os jornais voltaram às letras gordas. O Papa reafirma a missão da instituição familiar. A grande mensagem que o Papa deixou no Sameiro foi a propósito da família. Muitos títulos de jornais realçaram isso e depois a notícia no seu conteúdo. O futuro do homem sobre a terra está ligado à família. Outros títulos: Nevoeiro não esmoreceu a fé dos peregrinos. Um bispo de Roma na Roma portuguesa. Visita do Papa acabou em festa. Ambiente de arraial na recepção minhota. Milhares de fiéis aclamam João Paulo II no Sameiro. Multidão chegou de todo lado com muita fé e o merendeiro. E graças a Deus que o levaram, era só tísicos a descer o monte depois.
tantas horas que lá se passaram em cima. Ainda bem que também é preciso respeitar os direitos do animal. Onda de carinho e de entusiasmo envolveu o Romano Pontífice. 400.000 pessoas esperaram o Papa no Sameiro. Estes números são assim para o redondo. Há quem fala em 500.000 pessoas no Sameiro. Eu não contei, não tive tempo. Apoteótica a reação no Monte do Sameiro. Os jornais, como é evidente, enfatizaram tremendamente este evento. Único, singular, ainda hoje nos orgulha isso. O Papa São João Paulo II está bem vivo no Sameiro, deixou-nos um solideu. Temos dele uma relíquia, uma gota de sangue, tinha-lhe sido tirada numa das presenças dele, acho que no Gemelli. Depois esse sangue acabou por ser transformado em relíquias. Nós temos uma gota lá no Sameiro, para quem não sabe, penso que a gente sabe. Não dá para fazer arroz de cabidela, nem eu deixaria. Uma preciosidade, uma coisa boíssima, que lhe correu nas veias. Foi-lhe erigida uma estátua, não era para ser colocada lá, isso é outra história, mas foi lá para lá. Recordámos ainda, portanto, os outros vestígios que ficaram ligados à liturgia, desde o missal, à cadeira presidencial, ao paramento, ou então à logística ideada para o seu acolhimento no Centro Apostólico do Sameiro, então assim se chamava. Como disse, fizeram-se copos com os brasões dele, copos, pratos, toalhas, talheres, uma decoração imensa. A mais sentida presença, essa sem dúvida, não está nessas coisas, são apenas reflexos, mas no coração e na memória de quem teve a dita de viver tão insigne, único e inesquecível acontecimento. O último balanço de tudo isto, uma vez que o Papa João Paulo II já está entre os glorificados, possa juntar-se a ele o homenageado desta noite. E o Papa que se prepare terá longas horas de conversa sobre Moçambique, sobre Angola, sobre Coimbra, sobre o CADC, sobre Braga, com muita e muita história pelo meio. E que aos dois chega a nossa gratidão por tudo quanto fizeram em prol da Arquidiocese de Braga e, em concreto, pelo Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, também por todos os devotos que naquele cenáculo se reúnem com a Mãe. Está ali a coroa de Nossa Senhora do Sameiro, como sabem, foi feita com ouro oferecida pelas mulheres de Portugal, e entre elas a Rainha Dona Amélia, e está ali a Rosa de Ouro, que foi oferecida no centenário da coroação, foi oferecida pelo Vaticano, por Roma, ao Santuário do Sameiro. Depois da renúncia por limite de idade, e fechando o ciclo antes que vocês ressonem, à sede arquiepiscopal bracarense, renúncia por limite de idade à sede arquiepiscopal bracarense, ficou a residir, como já o Rui tinha dito há bocado, o doutor Rui, no Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo. Colaborou com o Tribunal Eclesiástico de Braga, atendia quem o procurava, escrevia e rezava e olhava com respeito e simpatia para os jovens que povoam aquela casa. Morreu aos 91 anos de idade, depois de uma vida cheia, entregue a Deus e aos muitos que com ele em várias partes do mundo tiveram a dita de conviver. Paz à sua alma. E em jeito de brincadeira, um dia estava eu em Roma, fui para lá mandado por ele, depois da ordenação, e estava já no Colégio Português, penso eu, portanto eu tive 2 anos na Pontifícia Academia Diplomática da Santa Sede, depois passei para o Colégio Português, e tivemos lá a visita do Papa. E foi então que o Papa disse ao Dom Eurico, essas linhas estão aí, são para vocês preencherem ao ir para casa, está bem? É o TPC, não é? Não sei o que é que ele disse, já não lembro. Era a apresentação, acho eu. Mas, enfim, em muitas etapas da minha vida dá para perceber, tive um anjo protetor, que foi Dom Eurico Dias Nogueira, a quem tudo lhe agradeço. Que Deus o recompense. Obrigado.